galerinha, tudo bem com vocês? Acho que eu sempre falo isso, né? Mas vamos lá, bora lá pro nosso curso de redação extensiva Enem e estaduais SP? Pois bem, hoje nós entramos na nossa quarta aula para falar mais um pouquinho aí sobre algumas questões voltadas para a estrutura dissertativa e argumentativa do Enem. E aí, vamos falar um pouquinho de introdução hoje? Que bendita é esse tal de tema ou essa tal de tese? E o principal, como que eu elaboro a introdução abordando os termos-chave dentro do tema ou dentro da tese? Essas questões e outras ainda mais importantes que você vai ver nessa aula de hoje. Então eu falo o quê? Solta a vinheta! Moçadinha, bora lá começar então com a nossa aula 4, tá? O nosso enfoque hoje único, total, exclusivo, 100% tem a ver com o parágrafo de introdução, tá? Então a gente vai falar bastante sobre introdução hoje e de uma forma um pouco mais específica a gente vai pensar um pouquinho sobre o parágrafo de introdução, o que é o tema e o que é a tese nesse momento na prática, tá? Depois a gente entra falando um pouquinho mais sobre outros aspectos. Então, nesse primeiro momento, a gente fala mais sobre a introdução, o tema e a tese. Galera, vamos lá então? Para a gente falar então sobre a introdução, a gente vai pensar um pouquinho o que você deve fazer no seu texto. E nós vamos focar hoje em duas redações. Redações nota 1000 do Enem do ano passado, de 2017. E aí eu já vou falar um pouquinho sobre o recorte temático, tá ok? Moçada, vamos lá um pouquinho. Antes de eu falar da introdução, é muito importante que você se lembre que a introdução é o início do seu texto. São as 5, 6 primeiras linhas do seu texto, ok? E o fundamental, a hora que a gente pensa na introdução, é entender que ela vai ser um mapa para toda a compreensão dos parágrafos posteriores. Seja para o parágrafo de desenvolvimento ou para os parágrafos de desenvolvimento, né, os de argumentação, seja para a conclusão. Então lembre-se sempre da introdução como sendo um mapa para o desenvolvimento do seu texto, certo? Então pensando com relação à introdução. Então vamos de forma bem prática aqui, tá? Então como eu disse para vocês, eu vou utilizar duas redações, eu vou chamar de exemplo 1 e depois de exemplo 2, tá? Que são redações nota 1000 do ano passado, 2017. E aí eu já falo sobre o recorte temático. Os desafios na formação educacional do surdo no Brasil. Essa daqui é da Maria Fernanda Gurgel, Ceará, que está disponível online. E a segunda redação é da Maria Juliana Bezerra Costa, do Ceará também. Ceará marcando presença aí. Também uma redação nota 1000 do Enem do ano passado, tá? E eu sempre vou trazer as duas para apresentar alguns aspectos. Então vamos lá. Primeiro passo sobre o parágrafo de introdução, moçada. O que eu quero que vocês entendam? Primeiro, a introdução, ela é o primeiro, como eu já disse, o primeiro parágrafo do seu texto. Ela vai ter uma média de 5 a 8 linhas e vai ser dividido, o parágrafo vai ser dividido em torno de 3 períodos no mínimo. Agora calma, vamos falar um pouquinho devagar com relação à média de linhas e com relação aos períodos. Pessoal, lembrem-se sempre de que o que eu trago aqui são possibilidades, mas não as únicas possibilidades. Então, esse momento, quando eu falo para você da questão estrutural, é para que de forma didática você comece a entender como que se divide esse parágrafo de introdução. Qual que é a minha sugestão de estrutura? Que ele tenha, de fato, como eu disse, de 5 a 8 linhas. Então, ele pode ter no mínimo aí 5, no máximo 8 linhas. Cris, mas e se eu fizer em 4, ou se eu fizer em 9? Não é que seja uma estrutura ruim, mas em algum momento talvez ela vai desequilibrar os outros parágrafos. Então, eu imagino que você possa ficar entre 5 a 8 linhas, ok? Com relação aos períodos. Cris, o que é o período? Eu já falei disso na aula anterior, na aula 3. O período começa com a letra maiúscula e finaliza com um ponto final. Para ser bem didática, você vai olhar para o seu parágrafo e contar quantos pontos finais ele tem. Então, ele vai ter um ponto final, 2 pontos finais, 3 pontos finais, 4 pontos finais. Então, você vai identificar isso. O que eu sugiro para você? Que o seu parágrafo de introdução tenha, no mínimo, 3 pontos finais, ok?
Então vamos pegar a primeira redação aqui, que é da Maria Fernanda, né? Como eu falei, é o primeiro exemplo nosso com relação à divisão estrutural. Então vamos lá. Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Ponto final. Apesar do amplo contingente populacional e dos avanços nos direitos dessa camada da sociedade, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena, sobretudo os surdos. Outro ponto final. Esse cenário desafiador demanda a adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público e das instituições formadoras de opinião, a fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Outro ponto final. Então, olha aqui que bacana. Ela tem 6 linhas, está dentro do que eu falei, de 5 a 8 linhas. Ela trabalha com 6 linhas e trabalha com 3 períodos. Letra maiúscula, ponto final, letra maiúscula, ponto final, letra maiúscula, ponto final. Galera, isso ajuda que você, primeiro, organize a escrita. Se você trabalha dois pontos finais, significa que a sua escrita está organizada. E o mais bacana, quando você dá um ponto final, obrigatoriamente você se coloca numa posição de ter que trabalhar os operadores discursivos. Entende o que eu quero dizer? Então, todas as vezes que você traz um ponto final, o início de um parágrafo, você está trabalhando os operadores discursivos. Ou seja, você vai conseguir aumentar, né? Tomar ponto não, mas você vai conseguir aumentar na sua competência 4, que visa única e exclusivamente os elementos coesivos, ok? Vamos para o segundo exemplo, então. O segundo exemplo da Maria Juliana, ela também trabalha com 3 períodos. Então, aqui eu não vou ler inteiro agora, depois eu leio 1, 2 e o terceiro período. Essa daqui ela tem uma linha a mais, então ela tem 7 linhas, então ela dá o primeiro recuo do parágrafo e entra com 3 períodos, ok? Então, de novo, lembrando, pessoal, divida o seu parágrafo em pelo menos 3 períodos. Quanto mais extenso for o seu período, maior a probabilidade de você ter erros ou ter dificuldade de organizar a escrita, como eu já disse no vídeo 3. Não assistiu? Corra lá então para assistir. Então vamos lá, pessoal. Então a gente falou de uma linha gerais com relação ao parágrafo de introdução. O que é bacana? Na introdução a gente vai falar de tema e a gente vai falar de tese, tá? Nesse primeiro momento eu vou abordar o tema. Galera, é fundamental que o conceito de tema e o conceito de tese fiquem muito, mas muito claros para vocês. Por quê? A gente vê na mídia diversas vezes falando-se sobre tangenciamento do tema, ou fuga ao tema, ou redações que tiraram nota 0. Então, a redação que tira nota 0, ela tem várias possibilidades. Então, aqui eu tenho a redação nota 0 e abaixo dela tem várias possibilidades. Uma possibilidade muito forte, que infelizmente acontece todos os anos em um número altíssimo, é a fuga ao tema. Tá? Por quê? O cara ele te pede para escrever especificamente sobre um determinado recorte temático, você tangencia ou foge ao tema, pior ainda, e não fala sobre isso. Então, prestem bastante atenção, anotem esses conceitos aí no seu caderninho, no seu caderno de redação, para que você diferencie de fato o que é tema do que é tese, beleza? Então vamos lá, moçada, concentração agora. Tema. O tema, ele tem por objetivo demonstrar que o autor entendeu o recorte do assunto e o principal, ele sabe como abordá-lo. Cris, espera aí, calma, complicou. O que é recorte do assunto? Então vamos lá. Galera, eu vou ter uma aula que a gente vai falar especificamente sobre assunto diferenciando de tema. Mas eu já vou especificar isso para vocês de uma forma mais geral. Pensem o seguinte, ó. Dentro de um assunto, o assunto ele é o maior de todos. Então, por exemplo, dentro de um assunto, que é o macro, eu posso ter o termo ou assunto violência, ok? Mas vocês concordam comigo que sobre violência eu posso falar de violência contra a mulher, eu posso falar de violência contra idoso, eu posso falar de violência contra crianças, né, violência infantil, eu posso falar de violência na periferia, eu posso falar de violência no trânsito, eu posso falar sobre N tipos de violência, tá? Então, dentro de um assunto, eu tenho vários recortes temáticos. Então, o que é importante você saber? Quando você vai para uma prova de redação, você precisa entender qual foi o recorte temático que a banca lhe solicitou. Então, vamos pegar o ano 2000
14, salvo engano, que foi especificamente, o assunto era violência, mas o recorte temático, o tema sobre o qual o candidato, o recorte temático sobre o qual o candidato precisava abordar era violência contra a mulher. O que significava isso? Se o cara fosse lá, né, na violência contra a mulher, ao invés de ele abordar violência contra a mulher, ele abordasse violência contra idoso, violência infantil, com certeza ele estaria fugindo ao tema, tá? Ou, dependendo de como ele colocasse, talvez, muito talvez, ele ainda conseguiria ficar dentro do tema e tangenciaria. Agora, se o cara, ao invés de falar de violência, ele vai e fala sobre... deixa eu pensar aqui um outro termo, sobre exploração infantil, algo nesse sentido, ele totalmente fugiu ao tema. Se ele fala de violência, mas ele fala não só de mulher, mas ele fica falando de idoso, pode ser que ele tangencie. Então, o que é importante que você saiba? O tema, ele vai demonstrar, então, quando você escreve sobre o tema no seu parágrafo de introdução, você está demonstrando para o cara da banca que você entendeu sobre o recorte temático, sobre o que precisa ser dito, tá? Então, você sempre começa abordando o tema. Vamos pegar o exemplo das meninas que tiraram a redação nota 1000, tá? Então, conteúdo aqui. Então, eu sempre vou falar com relação a tema e tese de conteúdo e estrutura, conteúdo e estrutura. Então, de novo, o conteúdo. O objetivo da abordagem do tema é demonstrar que você entendeu sobre o tema e sabe como abordá-lo. Então, olha lá. Segundo o IBGE, há 45 milhões de indivíduos portadores de alguma deficiência no país. Por enquanto, ela não está no surdo, ela está falando de deficiência no geral. Mas concorda que ela já está no assunto? Então, ela já está falando do assunto, deficiência no país. Quando ela vem e diz, apesar do amplo contingente populacional dos avanços dos direitos dessa camada da sociedade, ou seja, desses deficientes, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena. Olha lá ela falando de educação, sobretudo os surdos. Moçada, essa frasezinha aqui, essa expressão que ela coloca antes de terminar a abordagem temática, ela é fundamental, porque ela vai ao encontro do que exige o recorte temático da prova. Se ela se mantém única e exclusivamente falando sobre deficientes no país, ela estaria tangenciando, porque ela passaria somente pelo assunto e não entraria no recorte temático. Quando ela vai, de fato, e fala sobretudo dos surdos, opa! Então, especificamente, eu estou falando do recorte temático, ok? Moçada, por enquanto eu não vou entrar ainda na maneira como se aborda o tema. Depois a gente vai falar disso. O importante é que vocês entendam que o conteúdo da abordagem temática é mostrar pro cara que você entendeu, que você é o cara, que você é o top sobre o assunto específico. Beleza? Olha o segundo exemplo aqui. Em razão de seu caráter excessivamente militarizado, a sociedade que constituía a cidade de Esparta na Grécia mostrou-se extremamente intolerante com deficiências corpóreas ao longo da história, tornando constante, inclusive, o assassinatos de bebês que os apresentassem, por exemplo. Aí ele entra, passado mais de 2 mil anos, ainda é provável, sobretudo nos países desenvolvidos, a existência de atos perpetuados contra essa parcela da sociedade, que são motivo primordial para que se perpetue como difícil a escolarização plena de deficientes auditivos. Veja que a expressão ela não entra diretamente no tema, não tem problema, porque ele faz uma abordagem mais geral aqui, para depois que a gente chama de dedução, então ele parte do macro para o micro, então ele vem da geral até cair na discussão do reporte temático, que é de forma específica, certo? Especificar. Entendem o que eu quero dizer? Então vamos lá, moçada, presta atenção aqui de novo no que eu tô querendo falar para vocês. Então o que é o tema? O tema, em linhas gerais, de forma bem objetiva, é você mostrar pro cara da banca que você sabe sobre o que tem que ser escrito. Cris, mas isso é tão óbvio, é claro que eu sei sobre o que tem que ser escrito. Totalmente errado. A grande maioria muitas vezes não sabe como e nem o que falar sobre o tema e acaba tangenciando. Então, de linhas gerais, moçada, tema é o recorte temático que a prova te pede e você mostra pro cara da banca que entende sobre isso. Belezeira? Moçada, então beleza. Deu pra entender agora o que é o tema. Agora a gente vai entender como que a gente estrutura esse tema no parágrafo de introdução. Seguinte, o tema ele vai corresponder ao primeiro
e ou segundo períodos, que é o que a gente destacou em amarelo. Então pode ser que o que eu tô querendo dizer com isso, o tema ele pode comportar um período ou 2 períodos, tá? Vai depender da tua estratégia de prova. Especificamente nessa introdução da Maria Fernanda, ela trabalha o primeiro período e o segundo período todos para abordar o tema. Tá? Então você vai trabalhar sempre no começo do seu parágrafo. Então o primeiro momento aqui é o tema e você vai trabalhar até o primeiro período e ou até o segundo período. Cris, se eu aumentar? Não. Se você começar a aumentar a extensão da tua abordagem temática, é muito provável que a sua tese vai ficar reduzida. E aí a gente vai falar disso. Já a Maria Juliana, eu separei especificamente essas 3 primeiras linhas, então ela abordou somente em um período. Por que eu considero somente esse momento aqui como abordagem temática? A partir daqui, ela já começa a trazer um discurso de posicionamento que evidencia-se mais no último período, mas a partir daqui ele começa a ser um discurso mais autoral, mais de posicionamento. Então eu considero o primeiro período. Galera, o que é importante lembrar? É muito importante que vocês saibam que a abordagem do tema, anote isso daí. O tema, ele tem a ver com fatos e a tese, ela tem a ver com opiniões. Cris, volta isso que ficou confuso, volta. Um tema, quando você vai abordá-lo, ele não é um posicionamento, ele não é um ponto de vista, ele é um fato. Então, por exemplo, a aluna falou trazendo um dado do IBGE para poder mostrar o número de deficientes no país. Moçada, quando eu trago esse dado, não é uma opinião. Por mais que eu concorde, por mais que eu discorde, é um fato. Mais de 43 milhões de pessoas são consideradas deficientes no Brasil. Ponto final, de acordo com o IBGE. Sobre esse fato é que eu vou emitir um ponto de vista, ok? Então, assim, quando a gente for pensar em tema, pense, o tema puro mesmo, a abordagem temática pura é aquela que traz a descrição, a apresentação de um fato e não de um ponto de vista, que é o que vai entrar na tese. Fechou? Então, moçada, nesse momento aqui da linha 1 a linha 3, única e exclusivamente, o que ela está trazendo pra gente? Ela está trazendo uma abordagem temática a partir de uma perspectiva histórica sobre o aspecto voltado para as deficiências. A partir daí que ela começa a estabelecer a tese. Fechou? Bom, então falamos um pouquinho, vamos fazer uma retomada rapidinho aqui então. A gente falou do parágrafo de introdução. Eu disse para você que o parágrafo de introdução, ele é composto pelo tema, e agora eu vou falar um pouquinho sobre a tese. Então vamos lá. Vamos ler aqui junto comigo, ó. Então o que é a tese? A tese, ela tem por objetivo demonstrar o ponto de vista, ou melhor, o posicionamento do autor sobre o tema. Bora lá então, moçada. Galerinha, é o seguinte, a tese, eu gosto até de brincar, que é o momento que a gente sabe quando que o aluno faz uma cópia ou um plágio de um texto. Por quê, turma? Quando a gente fala de tese, nós estamos falando de ponto de vista. Nós estamos falando de ideologias, de perspectiva ou posicionamento. Dificilmente o aluno A e o aluno B vão ter exatamente a mesma perspectiva e o mesmo posicionamento, com a mesma escolha de palavras. O que eu quero dizer, em outras palavras, a abordagem temática ela pode ser comum. Então, por exemplo, eu posso ter vários alunos começando o texto falando que existem no país hoje um número X de deficientes, sejam eles quaisquer que seja deficiência, seja ela quaisquer que seja deficiência. Então, assim, eu posso ter vários alunos começando, abordando o tema dessa forma, mas agora, com uma tese, o posicionamento, o ponto de vista igual, difícil, hein? Então, lembrem-se sempre, a tese é o posicionamento, é o que você pensa sobre o recorte temático, fechou? Então, voltando aqui, moçada, a tese, então, ela tem como objetivo demonstrar um ponto de vista. Vamos ver como que as alunas fizeram isso nos parágrafos de introdução que elas trouxeram. Então, vamos lá. Então, elas trouxeram aqui, vou começar pela Maria Fernanda. Então, ela trouxe a abordagem do tema, falando sobre o IBGE. Aí ela comenta, apesar do amplo contingente populacional dos avanços dessa camada social, esses brasileiros não dispõem de uma inclusão educacional plena, sobretudo os surdos. Ó, veja que ela já vai refinando, como se fosse um funilzinho mesmo aqui, ó. Ela parte lá dos deficientes no geral,
ela parte de todas as áreas onde esses deficientes estão, e aqui ela chega bem no finalzinho do funil dizendo: deficientes do ponto de vista da surdez e da dificuldade de inclusão, e não é qualquer inclusão, é inclusão educacional. Ela vem: esse cenário desafiador demanda a adoção de medidas mais eficientes por parte do poder público e de instituições formadoras de opinião, ok? A fim de garantir uma melhor qualidade de vida aos deficientes auditivos. Bum! Aqui tá a tese da garotinha, aqui tá o posicionamento dela, galerinha. Isso daqui que é o ponto de vista da Maria Fernanda. Porque, como eu disse, o que tá em amarelo aqui, todos nós podemos utilizar como informação, porque é um fato, tá no mundo. Agora, o que vem em roxo é o que ela, a Maria Fernanda, especificamente pensa. E o que ela pensa? Que ela acredita que é necessária uma adoção de medidas mais eficientes, porque não é por qualquer pessoa, é pelo poder público. E ainda o que ela acredita? Que as instituições formadoras, escolas, por exemplo, aqui as instituições formadoras de opinião, a mídia, as empresas privadas, o marketing, enfim, eles precisam, de alguma maneira, se manifestar para que a qualidade de vida dos deficientes auditivos seja melhor. Entende isso? Então, em roxo é o que ela traz como possibilidade. Vamos lá, deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Aí, beleza. Moçada, vamos dar uma olhadinha agora com relação à apresentação da tese, né? A apresentação daquilo... Opa, tá até incorreto aqui, né? Não é nem tema. Da tese... Acontece, gente, erros. Bom, com relação à tese do texto 2, né? Da Maria Juliana. Vamos lá. Então, ela coloca: em razão do seu caráter ser excessivamente militarizado, a gente já leu a introdução. Aí ela vem: passado mais de 2000 anos dessa prática tenebrosa, olha como o vocabulário dela já começa a ser autoral. Ainda é deploravelmente perceptível, sobretudo em países desenvolvidos como o Brasil, a gente vai falar de termos chaves, a existência de atos preconceituosos perpetuados contra essa parcela da sociedade, que são motivo primordial para se como difícil a escolarização plena dos deficientes auditivos. Esse panorama nefasto suscita ações mais efetivas, tanto do poder público quanto de instituições formadoras de opinião. Bem parecida com a outra, né? Com o escopo de mitigar os diversos empecilhos postos frente à educação dessa parcela social. Galerinha, então olha, aqui em roxo, novamente, é a forma, é o modelo, é a maneira como a Maria Juliana pensa. Lógico, ela acabou usando algumas palavras até bem parecidas aqui, mas independentemente disso, ela acredita nessa ação que deva vir do poder público, das instituições formadoras de opinião, de maneira que ela possa, de fato, poder se posicionar diante disso. E assim, por mais que seja um pouco parecida, se a gente for pensar, elas usam o mesmo termo de palavras, que deve ter feito o mesmo cursinho. Independentemente disso, veja que o modo como elas falam, o modo é totalmente diferente. Tá? Então, enquanto uma fala em mitigar diversos empecilhos, ou seja, o nível de vocabulário ele não é parecido, o nível de vocabulário ele é diferente, embora ali tenha uma aproximação. O que eu quero dizer com isso? No final das contas, o posicionamento ele tende a ser diferente para cada um dos candidatos, o que já não acontece nem sempre com a abordagem temática. Fechado? Bom, galera, então vamos lá falar então com relação agora à questão estrutural. Então a gente falou o que é, né, a tese, né, ou seja, o que é o conteúdo dessa tese. Agora a gente vai falar da estrutura. Da mesma maneira como eu abordei o tema, a gente vai pensar com relação à tese. Se o tema aparece no primeiro e também no segundo período do seu parágrafo de introdução, a tese é o final, então vai ser o terceiro ou o quarto período. A Maria Fernanda, ela trabalha com um período só para a tese, então ela traz esse cenário desafiador, demanda a adoção de medidas mais eficientes, blá, 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 e trabalha com um período só. Essa estratégia não é a mesma que a Maria Juliana adota, porque ela já vai trabalhar com 2 períodos na tese, então ela trabalha aqui no primeiro período, aqui no segundo período. Diferentemente, já na abordagem temática, ela trabalha com um período só. Então, em outras palavras, na introdução, você vai ter a abordagem do tema em a tese, primeiro e segundo período pro tema, primeiro e segundo período pro tema, e terceiro/quarto período
para a tese. Cris, e se eu trabalhar só com dois períodos, com 3 períodos? Fica à vontade, tá? Você vai dividindo isso. Os 2 primeiros períodos para o tema e 1 período para a tese, não tem problema. A questão é que você divida em mais de 3 períodos, ou em 3 períodos, ok? Pessoal, então vamos um pouquinho agora na teoria. Só retomando então o que eu falei com abordagem de tema e abordagem de tese. Pessoal, então vamos lá. A gente, de novo, eu vou retomar. A abordagem do tema é você mostrar para a banca que você entendeu sobre o recorte temático, o recorte do assunto sobre o qual você tem que falar. A tese, a sua opinião sobre isso. Então, se você abordou o tema, você vai mostrar o seu ponto de vista. O tema você aborda no primeiro e segundo período do seu primeiro E/ou, né? Primeiro e segundo período do seu parágrafo de introdução. A tese, terceiro e quarto, ou somente o terceiro, ou somente o quarto, ok? Então, o que a gente vai ver agora com relação à parte teórica, tá? Então, eu vou trazer aqui uma estrutura de parágrafo de introdução, pensando com tema e tese, termos-chaves, frases coringas para elaborar o tema e a tese, e estrutura coringa para elaborar a tese, por síntese no caso. Bora lá, então. Antes de eu falar um pouquinho sobre a introdução, queria que vocês prestassem atenção no seguinte quesito, no seguinte aspecto. Moçada, de novo, o que eu estou trazendo para vocês é o básico do básico do básico com relação ao texto dissertativo argumentativo. No módulo 2, quando a gente for para a trilha 2, na verdade, no módulo da trilha 2, aí sim a gente vai começar a aprofundar um pouquinho e ver uma introdução, como ela fez do ponto de vista histórico, uma introdução trazendo um dado. Nesse momento, a gente está vendo o básico do básico. Então, como eu faço para elaborar essa introdução de maneira que eu esteja, assim, no mínimo do mínimo, tá? Então, essa estrutura que eu estou trazendo é uma estrutura padrão, não necessariamente a que você faz ou o que você irá fazer, ok? É para te dar um norte com relação ao seu trabalho com a escrita, certo? Então vamos lá. Galera, então eu tenho aqui a introdução e como que a gente já falou, a estrutura é simples. Todo parágrafo de introdução, como eu disse, vai ser de 5 ou a 8 linhas, poderia ter mais uma linha aqui, tá? E você vai dividir em 1, 2, 3 ou 4 períodos, tá? Podendo ser o tema com 2 períodos e a tese com 2 períodos, ou o tema com 1 período só e depois já entra a tese, não importa. O importante é que você faça essa divisão. Agora, algo muito, muito importante, assim, para tudo que você está fazendo, que a gente vai falar sobre termos-chave. O que é o termo-chave, galera? São as palavras principais do recorte temático. E acima de tudo, além de saber o que você tem que fazer com isso? Os termos-chave, ou as palavras-chave, os termos principais, eles devem, anote aí, eles devem aparecer ou na abordagem do tema ou na abordagem da tese. Então vamos lá, olha para mim aqui agora. Os termos-chave, essa metodologia, essa didática utilizada para que você elabore a introdução, ela tem como objetivo não lhe deixar fugir ao tema ou tangenciar. Como que você faz? Você vai olhar para o recorte temático e grifar mesmo, no dia da prova, pega a sua caneta e grife com bastante força, porque sublinhe, faça os círculos em volta. Na sua introdução, essas palavras, obrigatoriamente, elas precisam aparecer. Ou seja, imagine que a sua introdução, ela vai ter alguns brilhos, né? Ela vai ter palavras brilhando. Quais são essas palavras? Os termos-chave. Ao redor dessas palavras, você vai elaborar a sua introdução, certo? Então, vamos lá ver como é que fica. Então, de novo, os termos-chave, eles devem aparecer dentro da sua introdução. E como que você faz isso? Vamos pensar no recorte temático do Enem de 2018, né? Que foi para entrar agora em 2018. Desafios para a formação educacional de surdos no Brasil. Galera, vocês concordam que na questão educacional eu tenho vários desafios, certo? Só que o Enem, ele te pediu para falar especificamente sobre essa parcela da população nesse determinado país. Então você vai grifar educacional, porque eu poderia falar sobre saúde, eu poderia falar sobre mobilidade urbana, mas eu estou falando especificamente sobre educação. Eu não estou falando de qualquer pessoa, eu estou falando de surdos, eu estou falando do Brasil. E sempre vem uma palavrinha-chave, ou caminhos, ou possibilidades, soluções, enfim. Esses termos, essas palavras, nesse caso aqui,
o desafio como enquanto substantivo, eles vão aparecer na sua introdução, certo? Então volta lá, ó, preste atenção aqui. Os termos-chave do recorte temático, eles devem aparecer na abordagem do seu tema e da sua tese. E o que são esses termos-chave? São essas palavrinhas que eu grifei aqui, são as palavras-chave que determinam, que elaboram, que compõem o recorte temático. Agora presta atenção numa questão. Às vezes você vai falar pra mim, Cris, mas então é todo o recorte temático, é todo o termo. Moçada, parece que é até uma rigorosidade muito alta minha, ou enfim, de nós enquanto professores. Mas se você não grifa esses termos, você se perde na hora da introdução e deixa de abordar esses termos-chave. O fato de você não abordá-los significa que você está tangenciando o pior, fugindo. Então, quando a gente fala para você grifar, é literalmente para você grifar. Eu insisto muito nisso. Grife ali na sua prova, grife ao redor dos termos, para ficar brilhando nos seus olhos, para quando você ir para a introdução, você saber que você precisa mencionar. Fechou? Vamos lá então. Olha aqui como que a Maria Fernanda ela fez. Esse aqui então é a introdução, né, do mesmo exemplo que eu venho trazendo, a gente sempre vai analisar o mesmo por enquanto. Então dentro do parágrafo dela, ela usa ou a expressão sinonímia ou ela usa a expressão literal. Ela usou a expressão país, né, o termo país, educacional, surdos, desafiador, deficientes auditivos. Olha que bacana. Ela mostra por meio dos termos-chave que ela consegue abordar o recorte temático. Certo? Então isso vai aparecendo ao longo do texto dela. Olha a outra candidata. Então, deficiências, Brasil, difícil, escolarização. Então, não só desafio, né? Ao invés dela usar desafio, ela usou difícil. Escolarização, da questão de escola, educação, deficientes auditivos. Ela não só usou surdo, tá? Então, por meio de palavras sinônimas, ela vai trazendo para dentro do parágrafo de introdução os termos e palavras-chave. Vejam que isso que está em amarelo é ótimo, hein, gente? Vejam que isso que está em amarelo é o sol, é a luz desse parágrafo. É ao redor na adjacência desses termos que você vai elaborar a sua introdução, ok? Pessoal, então vamos olhar agora aqui para uma apresentação padrão do que você pode fazer com relação ao seu parágrafo de introdução. Lembrando que não é porque é algo padrão ou algo que você possa fazer que no caso vai ser a única alternativa. Não, gente, a gente tem muito chão para percorrer. Isso daqui é para o cara que está começando agora, que tem uma dificuldade, que não sabe como elaborar, ele pode utilizar esse padrãozinho aqui, tá bom? Então vamos lá. Frases coringas para iniciar a introdução no caso da abordagem do tema. O que você pode fazer? Para abordar o tema, para que você, da mesma maneira, possa abordar os termos-chave ou as palavras-chave, você pode iniciar com alguma expressão como essa, é certo que, é notável que, observa-se que, é possível que, e entrar já com os termos-chave ou com o recorte temático. Então, por exemplo, é certo que a formação educacional de surdos no Brasil é um desafio atual. É notável que a formação educacional de surdos no Brasil é um desafio atual. É possível observar que a formação educacional de surdos no Brasil é um desafio atual. Por quê? Quando você traz essa expressão já pré-determinada, você já está abordando o tema. Lógico que seu parágrafo não vai parar aí, tá? Então você abordou o tema, você vai entrar com a tese. E qual possibilidade que você tem para poder fazer isso? Você vai dar um ponto final, então olha lá, ó. É certo que a formação educacional de surdos no Brasil é um desafio atual. Veja que essa expressão ela pode ser utilizada para qualquer tipo de recorte temático. É certo que a violência contra mulheres no Brasil é um desafio atual. É certo que o controle do meio ambiente no Brasil é um desafio atual. Então ele vai ser ali uma frase padrão que vai contribuir para qualquer recurso de recorte temático. Feito isso, o que você vai fazer? Você vai trazer uma expressão padrão. Gente, hoje eu tô comendo cebolinho. Você vai trazer uma expressão padrão. Você vai mencionar aqui, você vai colocar no meio uma palavrinha, ou pode ser um verbo, ou uma expressão, que vai estar dentro do recorte temático e já vai trazer os seus dois argumentos. Cris, vai devagar que eu não entendi. Vamos lá. Esse contexto então você precisa da expressão para retomar. Pode ser esse quadro, essa situação, esse contexto, isso acontece.
tá? Então depende muito do que você colocou na abordagem do tema. Então esse contexto persiste, esse contexto, aí você vai entrar, persiste, esse contexto é um legado, ou esse contexto ainda existe, enfim, você vai entrar com uma expressão que vai linkar já para sua tese. Já que, visto que, porque, então já que, aí você já vai entrar com uma síntese dos dois argumentos. Então pode ser, já que as escolas não possuem profissionais preparados, que pode ser o seu argumento 1, ou a gestão pública é ineficiente quanto à conscientização da sociedade sobre o tema, que pode ser o seu argumento 2, e aí você traz uma frase de fechamento, cenário que deve urgentemente mudar. Tá? Então vamos lá de novo aqui, moçada. O que eu fiz? Ó, eu trago para você uma abordagem temática padrão. Feita a abordagem temática padrão, você vai entrar com com a sua tese. Para isso, você traz uma expressão, uma frase de expressão de retomada, que cada um vai chamar de um jeito. Então esse quadro, essa situação, esse contexto acontece. Feito isso, você traz aqui no meio algo que vai ligar já os dois argumentos. Pode ser persiste em continuar, insiste em continuar, ainda continua. Você vai trazer uma outra expressão que vai ligar, não vou dar os nomes gramaticais, tá, gente? Vai ficar bem didático. Então, assim, você vai trazer uma outra expressão para ligar, já que, visto que, e aí você já entra direto com os argumentos. As escolas não possuem profissionais preparados, que pode ser o seu argumento 1, e a gestão pública ineficiente quanto à conscientização do tema 2, e fecha com uma frase. Deu para entender essa estrutura que nós fizemos? E aí, o que é interessante a gente pensar, moçada? Como eu falei para vocês, essa é uma estrutura padrão muito comum que dá para você trabalhar com qualquer texto dissertativo argumentativo e com qualquer recorte temático. Galera, lembrando, não é a única, não deve ser a única, é única exclusivamente para que você tenha um caminho dentro das suas necessidades. Fechou? E aí, pensando já dentro dessa estrutura que eu passei para vocês, então eu trouxe a estrutura do tema, a estrutura da tese. Percebam que eu já sintetizo os dois argumentos, ou seja, aqueles aspectos sobre os quais eu vou falar dentro da tese. Então, olha o parágrafo inteiro aqui. É certo que a formação educacional dos surdos do Brasil é um desafio atual. Esse contexto persiste em continuar, já que as escolas não possuem profissionais preparados e a gestão pública é ineficiente quanto à conscientização da sociedade sobre o tema. Moçada, essa tese, existem várias formas de trabalhar a tese, a gente vê isso lá na trilha 2 do nosso curso. Eu já estou adiantando uma para vocês, que é a padrão. O que é a tese por síntese? A tese por síntese, ela tem como objetivo sintetizar os dois argumentos que você vai desdobrar ao longo do desenvolvimento. Importantíssimo aqui duas questões. Questão 1. Se você sintetiza os dois argumentos na sua tese, dentro do seu parágrafo de introdução, o cara da banca vai esperar que você os discuta, ok? Então você vai sintetizar e vai desdobrar, ou seja, ampliar essa discussão lá nos seus parágrafos de argumentação. Esse é o aspecto 1. Aspecto 2. Sintetizar não é argumentar por um todo. Sintetizar significa resumir, reduzir. Então você vai reduzir aquilo que vai ser desdobrado. Então, primeiro, se você sintetizou, você dobra ao longo dos argumentos. Segundos, sintetizar não significa argumentar como um todo, mas sim resumir, ok? Então, olha aqui, ficaram os dois argumentos já sintetizados. E o que eu vou fazer? No A1, o meu tópico frasal, a gente vai ver o que é mais pra frente. O meu tópico frasal, eu vou falar sobre o fato das escolas não possuírem profissionais. E no meu segundo argumento, no meu tópico frasal do A2, eu vou falar sobre a gestão pública. Galera, bem tranquilinha, assim, ó, ali, babadinho pra você poder fazer isso numa boa, beleza? Pessoal, então vamos lá agora pro Mostra E, que essa parte eu adoro, que é quando eu trago pra vocês os textos nota 1000, para que vocês consigam entender e identificar de que maneira que você vai chegar lá, tá? Eu acho que o mais bacana é sempre olhar para a prática, beleza? Então vamos lá. A gente vai falar um pouquinho então agora, é um texto da redação do ano passado, nota 1000, da Isabela Castelo Branco, tá? Ela tá no seu material, tanto a introdução como a conclusão. Eu só vou mudar aqui porque eu gosto de trabalhar em um outro software aqui, em um outro aplicativo, senhor, não saía. Em um outro aplicativo porque eu consigo aqui mostrando para vocês de uma forma mais didática, tá? Então vamos lá, galerinha, seguinte, ó, olha que bacana como que ela vai trazendo aqui. Então aqui no início ela faz: na obra Memórias Póstumas de Brás Cubas, o realista Machado de Assis expõe, por meio da repulsa da personagem principal em relação à deficiência física de Eugênio, ela era coxa, a maneira como a sociedade brasileira trata os deficientes.
Levanta a mão quem sabe o que é esse amarelinho. Sim, todo mundo levantou a mão, porque esse aqui é o tema. Muito bem, galera, esse daqui é o tema da redação, ou seja, ela tá mostrando que ela entendeu sobre o que ela tem que escrever. Por enquanto não tem opinião, nesse primeiro período é única e exclusivamente abordagem temática. Agora, vamos lá, o que ela faz aqui, ó. Atualmente, mesmo após avanços do direito desses cidadãos, que cidadãos deficientes, a situação de exclusão e preconceito permanece e se reflete na precária condição da educação ofertada aos surdos no país, a qual a situação é responsável pela dificuldade de inserção social desses grupos, especialmente no ramo laboral. Quem não respondeu a última vez agora fala. Qual que o que é que está sendo abordado em verde? Tese! Sim, essa daqui é a tese, galera. É o momento que ela vai expressar, que ela vai demonstrar o ponto de vista dela. Então, um pouquinho pequenininho. A tese é aqui o tema, tá? Sobre a abordagem temática. Olha que bacana, ela fez isso em 2 períodos, tá? Poderia ter feito em 3, poderia ter feito em 4, sim. Mas em 2 ela até conseguiu e ficou bacana, tá? Se você conseguir trabalhar em 3 períodos, melhor ainda, ok? Lembre-se sempre que eu trago um padrão que não necessariamente é o único, ok? Então ela vai lá. E aí o que é bacana? Ela vai falar da precária, aqui ela trabalha a tese por si, precária condição de educação, ou seja, é o argumento 1, e ela vai falar da dificuldade, principalmente no mercado de trabalho, que é o argumento 2, ou seja, ela trabalha a tese por síntese. Olha como que isso é fato, que ela vai apresentar aqui para vocês, ó. Ela traz aqui. Convém ressaltar a princípio que a má formação socioeducacional do brasileiro é um fator determinante para a permanência da precariedade da educação para deficientes auditivos no país. Ou seja, ela já mostrou, legal, eu vou trabalhar no meu tópico frasal essa especificação, que eu falei aqui em cima, ó, precária condição da educação. Lembre-se que eu falei para vocês, tudo que você traz na sua introdução é o mapa para o desenvolvimento do seu texto. Fechou? Aí ela vem. Uma vez que os governantes respondem aos anseios sociais e grande parte da população não exige uma educação inclusiva por não necessitar dela. E isso consoante ao pensamento de Schopenhauer de que os limites do campo da visão de uma pessoa determinam seu entendimento a respeito do mundo que o cerca, ocorre porque a educação básica brasileira é deficitária e pouco prepara cidadãos no que tange respeito à diferença. Tal fato se reflete nos ínfimos investimentos governamentais em capacitação profissional e em melhor estrutura física, medidas que tornam o ambiente escolar mais inclusivo para surdos. Então, beleza, ela trabalhou, ela prometeu que ia trabalhar sobre precária educação educacional e ela assim o fez. Moçada, ó, então vamos retomar aqui. Então, ela mostra aqui o que ela tinha falado com relação à formação precária, precariedade da educação. E olha aqui embaixo, em consequência disso, os deficientes auditivos encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos de suas vidas. Galera, perfeito! Ela mencionou lá na introdução e trouxe isso para dentro dos argumentos. Os tópicos frasais, ou seja, as ideias centrais dos parágrafos estão totalmente em consonância com a ideia do que ela quer discutir. E ela traz um exemplo disso, a difícil inserção dos surdos no mercado de trabalho, devido à precária educação recebida por eles e o preconceito intrínseco à sociedade brasileira. E aí ela fala essa conjuntura, traz a questão do contrato social, enfim, ela vai argumentando dentro daquilo que ela se propôs lá na introdução. Galera, voltando então aqui porque a gente estava discutindo com relação a essa redação nota 1000 aqui. O que é importante a gente entender? Voltando, pensando no texto como um todo. Então, ela traz uma abordagem temática do ponto de vista da literatura. Ela traz aqui a tese... Opa, perdão. Até aqui, né? Não, de cima. Tirei isso daqui. Ela traz até aqui a tese dela. Ela fala que ela vai discutir no A1 isso daqui e na questão laboral isso daqui. Ela cumpre porque ela fala da formação educacional e ela fala com dificuldade ao âmbito, né, do mercado de trabalho. Então, aí os deficientes encontram inúmeras dificuldades em variados âmbitos. Um exemplo disso é a difícil inserção no mercado de trabalho. Então, ela cumpre o que ela falou. E aí ela termina o texto trazendo várias possibilidades de intervenções. Então ela faz necessário que a escola, se ela falou que o problema é a escola, ela vai falar disso. Aí ela vai falar do poder público destina a capacitação de profissionais, porque se eu estou falando que ela tem dificuldade de entrada no mercado de trabalho, ela sim também precisa trabalhar, o poder público precisa ajudar nessa contribuição dos profissionais. E aí que bacana, ela fecha linkando com a introdução. Dessa forma, será possível reverter um passado de preconceito e exclusão narrado por Machado e obter
obter, eu acho que é obter condições de educação mais justas a esses cidadãos. Galera, animal essa redação, né não? Então, ó, veja como a gente foi conversando ao longo do texto, como que a introdução de fato ele é o mapa do seu texto. É nela que eu faço a abordagem do tema, que eu trago a tese, dentro da tese eu sintetizo os meus argumentos, desdobro no meu desenvolvimento, os meus parágrafos argumentativos e por fim eu trago uma intervenção que se relacione com isso. Animal, né? Então, ó, fique ligado então na nossa próxima quinta aula, na próxima aula, a quinta no caso, a gente vai falar sobre a argumentação e a estrutura desses parágrafos de argumento. Não assistiu às outras aulas? Acelera, corra e veja o que você está perdendo com relação aos outros conteúdos, fechou? Até a próxima aula então!